Está começando mais uma atividade de exposição da doutrina espírita, com base no Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vai ser exposto o capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. Quem vai expor vai ser o José. O pessoal de casa que se encontra com algum problema físico, com dificuldades emocionais, com desesperos, tristezas profundas e coisas desse tipo, e que deseja, por não poder estar aqui presente, morando em outra cidade, por impossibilidade mesmo de vir, tomar o passe, a gente sugere a fluidificação de água. Você separa em uma jarra um recipiente com água filtrada ou fervida, e enquanto vocês prestam atenção na palestra, enquanto vocês ouvem o vídeo e refletem profundamente, pedindo ajuda, mas também se colocando abertos para entender as dificuldades, pedindo ajuda para entender o objetivo de cada coisa que nos acontece, cada dificuldade. Os espíritos superiores que acompanham a todos nós têm condições de fluidificar a água, baseando-se justamente nesse princípio de espontaneidade, da vontade do indivíduo de se ajudar, do que o esforço que ele faz por entender e se transformar representa. Se essa condição, essa emoção existir no coração, isso pode ser feito. Convido vocês todos, presentes, encarnados, desencarnados, e o pessoal de casa, para que a gente faça uma oração, a fim de nos serenarmos um pouco e encontrarmos melhores condições de ouvir o que vai ser dito com o coração. Senhor, o mundo está tão atribulado, o colapso emocional alcançam quase todos nós. Te pedimos mais uma vez que nos ajude. Que a gente consiga encontrar no coração o sentimento de fraternidade, de dignidade, de boa vontade, a coragem para enfrentar as dificuldades e superá-las, a capacidade de tolerar, de se perdoar, de conseguir conviver um pouco mais em paz, para que assim, cada um fazendo a nossa parte, o nosso esforço, a gente possa contribuir para aplacar, para amainar toda essa conturbação que agora nos assola, por responsabilidade nossa mesmo, por todas as plantações passadas que fizemos. Ajuda-nos a ver e a ouvir com o coração. Empresta-nos a tua voz para que a gente possa consolar, ajudar e trabalhar pelo bem comum. Que assim seja. Com a palavra, José. Boa noite a vocês que se encontram aqui, né? Boa noite ao pessoal de casa que nos acompanha. Hoje é um capítulo, na sua estrutura, bastante diferenciado dos demais. Por quê? Porque ele fala a respeito da atividade espírita. Tá? E o Allan Kardec não poderia traçar comentários sobre aquilo que ele fazia. Né? Como qualquer criatura de bom senso, ele não vai emitir avaliações do seu próprio trabalho. Então, esse capítulo, ele tem a parábola que dá origem à estrutura do capítulo, e depois ele entra diretamente nas instruções dos espíritos, ou seja, as mensagens que vieram do mundo espiritual, falando sobre o assunto. Então, não tem os comentários elucidativos do Allan Kardec a posterior das parábolas, né? É completamente diferenciado o capítulo. Mas antes de entrar nele, vamos lembrar a estrutura
da semana anterior, da terça-feira passada, que foi tratado o capítulo anterior, que tem por título A Fé Transporta Montanhas. O que é isso, para nós poder chegarmos no entendimento da atividade dessa noite? Na medida em que a gente vai avançando em compreensão de todas as coisas, em todas as áreas que o ser pode se desenvolver, em todas as ciências que existem no planeta, em todas as compreensões, ele por isso vai ficando dotado, de um arcabouço, de uma estrutura enorme de entendimento da vida, dos seres, de uma forma geral de tudo que existe. Isso dota de uma capacidade de compreensão enorme. E na medida que o indivíduo compreende, como diz a própria palavra, ele sabe por quê. Ele entende de como é e o que objetiva. E em função de que essa compreensão é baseada na plenitude da natureza da obra que é perfeita, ele, por entender a perfeição, não tem nenhum problema interno de relação com nada, com nenhuma situação da existência, nenhum problema com os demais seres, nem conflito consigo mesmo. Então, isso é o que nós conhecemos dentro da doutrina espírita como os espíritos de primeira ordem ou espíritos puros, que compreendem plenamente a ordem divina, se integram a ela e são os seus executores. O exemplo único que nós tivemos de contato direto foi Jesus. O único espírito puro de relação direta encarnada que nós tivemos foi Jesus. E ele representava exatamente tudo isso que eu acabei de dizer. Ele tinha um domínio de compreensão de tudo e a tranquilidade, a paz inerente a esses valores. Vocês notem que ele nunca foi compreendido, ele foi traído, foi abandonado, enfrentou os maiores problemas possíveis em relação àquela estrutura da sua vida, a gama de pessoas que o procurava, cheia de problemas. A própria estrutura da traição, quando ele é levado a julgamento por Pôncio Pilatos, que culmina na crucificação, e ele nunca se abalou. E a gente nunca para pensar nisso, e deveria pensar por que ele não se abalou. E quando a gente vai lá no capítulo Estranha Moral, existe lá uma manifestação dele falando a respeito desses problemas todos, dessas dificuldades todas, inclusive ele dizendo, olha, eu venho trazer divisão, porque pela diferença de compreensão que vai se estabelecer, porque as criaturas vão formar correntes religiosas e vão querer se apossar da minha pessoa, e isso vai gerar antagonismos, divisões, brigas. Ele sabia de tudo isso. E ele, perante tudo isso, ele estava tranquilo. Vocês notem que na crucificação, qual é a preocupação dele? É consigo mesmo? É com os ladrões que estão ao lado dele e com a humanidade de uma forma em geral. Quando ele diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele está fazendo um comentário real. Aquela agressão, aquela descarga, aquela perseguição toda que ele sofreu, era fruto da insegurança dos fariseus, que na realidade não conseguiam conviver com ele. E ele sabia de tudo isso, ele tinha noção. E nessa passagem que eu falei para vocês da Estranha Moral, ele diz, e eu estou ansioso para que tudo isso se cumpra. Se a gente não tem um pouco de entendimento, a gente não consegue compreender isso, mas ele está ansioso para que essas coisas dantescas, de conflitos, vim trazer fogo à terra, diz ele, se estabeleçam. Mas para quem compreende um pouco, entende que tudo isso são as transições necessárias para a gente chegar em outros patamares. Os conflitos internos são reflexos das nossas carências, das nossas dificuldades, da nossa cegueira, dos nossos apegos. E só a experiência pode resolver tudo isso. Então, o indivíduo muitas vezes é duro, é primitivo,
E para ele sair desse estado de dureza, de primitivismo, ele tem que sofrer conflitos. O conflito é a transição entre um estado e outro. É a modificação, tão conhecida pela figura da dor, que é a aflição. Tem até um capítulo que fala disso, né? O capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, estabelecendo que quando o indivíduo entra em aflição, ele é obrigado pela aflição a buscar recurso. Ele não pode mais viver da maneira que ele vivia, tendo as suas próprias verdades que são abaladas pela dificuldade. Então, na medida então que tudo isso vai acontecendo, ele é forçado a buscar respostas e, consequentemente, é levado a progredir. A gente vê por nós mesmos. Nós somos muito reticentes em relação à transformação, à aplicação de uma disciplina sobre si mesmo, tá? Permanecendo no erro e gerando os conflitos sobre nós mesmos. Então, na medida em que a gente vai estabelecendo uma transformação que é fruto de uma compreensão profunda e verdadeira, nós vamos aumentando a nossa estrutura interna de equilíbrio e as dificuldades que antes eram intransponíveis, é a figura da montanha, se tornam plenamente transponíveis. Então, se a gente analisar, qual é a conclusão que a gente chega? A coisa era impossível de ser feita ou não era impossível de ser feita? Eu é que tinha uma relação desse tipo, eu era cego. Então eu teimava. Quando eu mudo, notem que eu que mudo, a coisa em si não muda, que eu vou ter que enfrentar. É a minha relação para com ela que muda. Então, na medida que eu mudo, aquilo que para mim era impossível de ser feito passa a ser possível. Então, notem que essa é uma afirmativa explicativa que tem 2000 anos, mas é vigente na atualidade. A dificuldade geral das pessoas é em função disso. Tá? Eu já falei outras vezes para vocês, quando se criou a ideia da santificação, né, como uma tentativa de explicar o comportamento de determinadas criaturas que faziam esse tipo de coisa, que se enfrentavam, que se transformavam. Tá? Aqueles que tentavam entender isso, como se consideravam normais, tá? Como achavam que a normalidade é fugir, é errar, é negar, é mentir, é se justificar. Quando ele encontra alguém que prova que aquilo que eu digo que é impossível se torna possível, qual é o recurso que eu tenho? O que eu posso fazer? Ou eu dou o braço a torcer, aceito, me integro à situação e me modifico, ou o que a grande maioria faz? Cria uma situação de exclusividade, de favorecimento, o santo, a santificação. Então isso é para ele, porque ele tem determinadas condições especiais. Isso não é para mim que sou normal. Então notem que isso é uma grande dificuldade, porque todas essas criaturas que nós encontramos da história da humanidade, em todas as áreas das religiões, todas as perseguições que sofreram dentro da ciência, e se mantiveram firmes e estáveis, elas foram criaturas normais, inseridas em uma sociedade. A diferença é que elas enfrentaram e venceram. E nós, para justificarmos isso, o que nós fizemos? Nós colocamos ela num patamar inatingível. Isso é feito ainda na sociedade humana? Isso é feito dentro do movimento espírita? Isso é feito. Diz lá, o Chico Xavier é uma exceção. Não, o Chico Xavier é a regra. Era como todo mundo deveria ser. Era como todo mundo deveria agir. E o que ganharia com isso? O que ele ganhou? A vida dele foi fácil? Foi. Teve incompreensão, doenças, enfim. Ele foi diferente de todas as situações usuais do mundo. E venceu, como Jesus também venceu. Então a ideia, exatamente do capítulo da semana passada, é dizer que na medida que a gente desenvolve isso, que é uma coisa que é normal, está ao alcance de todo mundo, nós vamos, na realidade, desenvolvendo a capacidade de não mais ter problemas, ou seja, de superar as adversidades. Entrar em estado de plenitude. A Joana de Ângeles fala isso em estado no místico.
tá? No qual o ser se integra à natureza da obra em equilíbrio interno, não sofre mais e não gera sofrimento. Vocês notem que São Francisco falava muito disso, né? E quando ele dizia, é preferível dar do que receber, porque quem dá, tem, né? E quem recebe, não tem. Então, a gente muitas vezes vem no centro espírita e está inserido dentro dessa realidade. Exatamente assim. Então, por isso que a doutrina espírita é um conjunto de 3 coisas que são inseparáveis. Primeiro, é um conjunto de ideias. É o que nós estamos fazendo aqui. De ideias que são com forma de serem compreendidas. Então, é uma doutrina, que é um conjunto de ideias filosófica. A gente reflete e entende. Na medida que a gente entende e se torna refutável, qual deveria ser a consequência natural? Quando eu entendo uma coisa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho de viver. Porque senão é uma condição abominável. Eu entendo alguma coisa, mas mesmo entendendo, eu ajo de uma outra maneira. Pensem, o que isso vai gerar dentro de mim? Se eu tenho uma consciência que trabalha nessa direção, que é baseado nessa estrutura de inteligência, de poder compreender, e eu compreendo, e eu tenho que me manter de outra maneira, o que isso gera? Conflito. Direto. Não tem outra maneira. Então notem que para não ter dúvida ainda mais, além dessa estrutura de ideias dentro da doutrina espírita, existe a possibilidade prática, real, de dirimir as dúvidas que porventura possam existir dentro dessas ideias. Como? Ora, se a doutrina espírita fala da evolução, nos falando que existe uma fase ligada à matéria, à forma para a gente realizar experiências, existe uma fase posterior, no pós-morte, transitório, porque a gente vai nascer de novo, onde a gente vai sofrer as consequências naturais de tudo isso, com chance de fazer uma reavaliação, para fazer um novo projeto, para consertar essas coisas todas. Tá? Se essa é a ideia estruturada dentro da doutrina espírita, tá? Como comprovar tudo isso? Observando em loco, quer dizer, na forma direta, como tudo isso acontece. E aonde que a gente faz isso? No fenômeno mediúnico. Então, um trabalho dentro de um centro espírita com espíritos tem exatamente esse objetivo. Observar nas entrelinhas da manifestação do intermediário que muda de personalidade, altera-se a personalidade dele e ela é substituída parcialmente em graus variáveis, de acordo com o grau de mediunidade, por outras personalidades. Com isso, a gente tem a oportunidade de observar o comportamento, o estado, as características desse ser que se encontra nessa fase do pós-morte. E pela diversidade de estados que a gente observa, a gente é levado a comparar com aquilo que se estuda. E na medida que isso é feito, nós vamos comprovando todas essas coisas. Ora, como nós também morremos, nós também vamos para isso. E aí, nós vamos parar para pensar como será o nosso estado em função das nossas características. Porque a deles é resultante da característica deles. Isso nos leva, necessariamente, à formação de uma nova estrutura de relação com a vida. Ou deveria levar. Tá? Então, é disso que o capítulo de hoje trata. Como é que ele foi feito? Jesus, mais uma vez ensinando, estabelece a descrição do processo de evolução. Um detalhe que a gente precisa sempre relembrar aqui, porque nem todo mundo está presente quando a gente fala várias vezes disso, assim, ó, o hebreu, quando ele queria falar de Deus, não existia uma palavra como tem para nós a palavra Deus. Pela simples questão, não é só o hebreu, o muçulmano também pensa assim, que Deus, não sendo humano, não tendo características de forma, não pode ter uma palavra que o represente. Então, quando lá os hebreus queriam se referir a Deus, eles falavam o reino dos céus.
Então, toda vez que a gente lê nos evangelhos o reino dos céus, a gente, para compreender, tem que ser substituído pela palavra de Deus. Então, vocês vão ver que a parábola vai falar exatamente disso. Ele vai fazer a comparação da ação divina com um pai de família. Tá? Então, eu vou ler para vocês, para nós podermos dar continuidade, então, ao capítulo de hoje. Diz assim, ó: o reino dos céus, ou seja, Deus, é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada, a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. O que é isso? A gente pode estar estranhando. Para o hebreu era uma coisa naturalíssima. Tá? Se saía quando o sol começava, os primeiros raios solares, para buscar gente para trabalhar aonde? No caso aqui específico era um vinhedo. Então ele foi buscar trabalhadores para trabalhar no vinhedo. Por quê? Porque os hebreus produziam a partir da uva vinho e a partir da oliveira azeite. Era a base da atividade hebraica. Então ele está falando de uma atividade corriqueira para o hebreu. Tá? Seguindo. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagariam um denário é a referência da moeda da época, referente a uma jornada de trabalho de um dia. A cada um por dia mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª do dia. Então notem, o que ele está fazendo? Ele está pegando o ciclo de luz. Que os trabalhos antigamente era baseado em ciclo de luz. Enquanto tinha luz, se trabalhava. Então começa, basicamente, se a gente der conta disso, às 6 horas da manhã, para que às 6 horas da tarde, quando começa a ir no poente, termina a jornada de trabalho. Então é um fuso de 12 horas de luz ou de trabalho. É o que ele vai fazer aqui. Ele vai dividir esse fuso horário em partes de 3 horas. Então vai dividir em 4 fuso horários. Vocês vão ver. Ele está então no segundo fuso horário. Começou no primeiro e vai para 3 horas depois. Tá? Então saiu de novo à 3ª do dia e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós outros para a minha vinha e vos pagarei o que for razoável. Dá para a gente imaginar, né? Então alguém levantou cedo, logo que se levantou, que o sol estava raiando, foi lá, juntou gente, mandou lá para a vinha dele trabalhar, continuou na volta, 3 horas depois ele está encontrando gente na praça, está chamando esse pessoal para ir trabalhar na sua vinha. Vamos entender a figura em si para depois fazer a comparação. Indo adiante, então. Eles foram, saiu novamente à 6ª hora e à 9ª hora do dia e fez a mesma coisa. Né? O que está faltando? O último ciclo de 3 horas. Né? Saindo uma vez a hora 1/10, o que é? É 11ª hora. Então vai faltar só uma para completar as 12 horas. Então era na véspera, no final da jornada de trabalho. Encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Olha que ele está falando em dia inteiro. Guardem isso. Está falando para alguém que ficou aquela jornada que vai se completar na 12ª hora sem fazer nada. Depois nós vamos fazer uma referência e nós vamos entender o que isso significa. Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Então lhe disse: ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, que é, na realidade, às 6 horas da tarde, a 12ª hora, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios. Lembrando que dono da vinha é Deus. Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos. Aquele que ele pegou na 11ª hora, ou seja, 1 hora antes de terminar. E indo até os primeiros. Aproximando então os que só na 10ª hora haviam chegado, receberam um denário cada um. Vindo a seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iriam receber mais. Porém, receberam apenas um denário cada um. Recebendo-o, queixaram seu pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dá tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor. Vou parar aqui, não vou entrar no que ele vai falar agora para nós entender a figura. O que ele está comparando aqui? Ele está comparando a jornada do ser dentro do tempo, quando o ser se capacita à compreensão. E está falando dos processos que chamam as pessoas dentro do tempo para ingressar nessa jornada de trabalho de compreensão. O
Quem é que faz isso? Quem é que sempre fez isso fundamentalmente? Os processos religiosos. E se nós olharmos os processos religiosos, quanto mais para trás nós formos, mais inexatos eles são, ou seja, mais simbólicos. Se nós olharmos, por exemplo, lá no início da jornada do cristianismo, que aparece com os hebreus aqui, a ideia dos fariseus de que maneira era? Antes, 2000 anos antes, começa essa jornada com Moisés. Antes do politeísmo, depois do politeísmo, melhor dito. Qual era a introdução que Moisés faz? A ideia de quê? De regular comportamento externo, que é os 10 mandamentos. Para quê? Para educar um povo que era bárbaro. Tanto que Jesus vem 2000 anos depois e diz, olha, toda a lei, que é a lei mosaica, que é o famoso 10 mandamentos, e todos os profetas vão ser substituídos por uma única lei que eu vou dar para vocês. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E vou dar uma segunda, que na realidade é semelhante à primeira. Só faz para os outros o que querem para ti. Vocês já ouviram isso, né? Então notem que é uma substituição de um conceito de 2000 anos de não roubarás, não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não conversará o burro, o empregado, não sei o que mais, essa história toda. Que era tudo para se disciplinar o comportamento. E Jesus chega 2000 anos depois e diz assim, olha, isso aí tudo pode ser resumido de uma maneira. Se eu respeito a vida, se eu respeito tudo, eu respeito tudo isso. Se eu respeito a Deus, eu respeito todas essas coisas. Então eu tenho que respeitar a Deus, porque eu devo respeitar todas as situações. É uma substituição. Por quê? Porque você atingiu um patamar de compreensão. Essa compreensão é plena? Não. Notem que se fundou a partir disso processos religiosos, que fizeram ao longo do tempo guerras fratricidas. Não fizeram? As cruzadas, que brigaram lá, 11 cruzadas tiveram, para vocês terem uma ideia. Atacando, retomando Jerusalém, brigando com muçulmanos, gerou um caos, uma inimizade tamanho de um bonde. A posterior, o que aconteceu? A reforma protestante. Por quê? Por causa das indulgências, da comercialização. Se criou um novo segmento a partir de Lutero. Né? Em paralelo com tudo isso, nós temos o quê? A briga que se gerou a partir disso. Protestantes brigando com católicos. Na Irlanda, durante muito tempo, em vários lugares. Então, notem que na realidade eu quero dizer com tudo isso. Por que agir assim? Por distorção da compreensão. Então, notem que esse pessoal brigava por quê? Por que lá a igreja romana queria tomar Jerusalém, catequizar todo mundo, converter os muçulmanos, criou um movimento jesuíta para mandar para o Brasil, para transformar os índios, transformar tudo. Por que tudo isso acontece? Qual é o cunho da base de toda religião? Eu sou dono da verdade. A verdade está comigo. Não é assim? Eu estou perguntando para vocês. Não é essa a base das religiões? O que isso fomentou? Divisão, briga, incompreensão, distorção. Né? Esses que estão vinculados a isso desde o início, criaram uma estrutura ciclópica, que é o Vaticano. Se vocês pararem para pensar, vocês vão ver tudo isso. Esse Vaticano se transformou numa nação. Está dentro da cidade de Roma, mas é uma nação independente. Essa nação manipulou durante praticamente mais de 2000 anos a sociedade humana. Gerou guerras, impediu o progresso de ciência, condenou os cientistas de todas as épocas. Galileu foi condenado à fogueira por dizer que a Terra girava em torno do Sol, que a Terra não era o centro do universo. Copérnico e tantos outros. Então, olhem que a história humana é recheada desse tipo de coisa. Por que eu estou contando tudo isso? Por causa dessa estrutura, desses seres que foram se enganjando nisso tudo e tinham a ideia de que eles eram melhores, que eles compreendiam que eles eram dono da verdade. É o pessoal que começou no início aqui que está revoltado. Nós estamos trabalhando desde o início. A pergunta é, trabalhando para quê? Para onde? Em prol da igreja ou em prol do evangelho? E aí nós vamos começar a pegar cada religião. Trabalha em prol do evangelho ou em prol da igreja? E aí nós vamos chegar na doutrina espírita.
no movimento espírita, que é o que vai ler, trabalha para a doutrina ou para o movimento? Vocês estão me entendendo? Então pensem a respeito disso tudo. Olha o que ele vai falar agora aqui. Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Olha bem, estou te causando algum dano? Não. O que eu te ofereci? Um enganjamento na minha vinha. O que é minha vinha? A vida, o processo de evolução. Por isso que o símbolo espírita, que está lá no início do Livro dos Espíritos, na segunda introdução do Livro dos Espíritos, tem por título Prolegômenos, é uma palavra que é sinônimo de introdução, tem uma cepa de vinha desenhada, que é o símbolo do trabalho, do sentido espírita. A relação é direta com isso aqui. Direta. Então o que ele está dizendo aqui? Eu ofereço a vida como processo de crescimento para todos, indistintamente. Cada um faz dela o que acha, o que pensa. Então, eu sou culpado das distorções, das fugas que tu realiza? Não. Então, por isso que ele está dizendo aqui, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber um denário pelo teu dia? Então, o pagamento pela jornada de trabalho não é a natureza daquilo que representa a própria jornada de trabalho, o crescimento? Eu convencionei contigo assim, te coloco dentro da jornada da vida da evolução. Teu pagamento, a tua evolução. Essa é a convenção. Essa é a lei divina. Lei de trabalho. Jesus definiu muito claro, a cada um segundo suas obras. Então notem que não é uma frequência, não é o tempo que eu fico dentro da coisa, mas é o aproveitamento que eu tenho de transformação sobre mim mesmo. Isso é válido para todos os processos. E é o grande problema dentro do movimento. Existe uma coisa que é doutrina espírita, outra coisa que é movimento espírita. Vocês não pensem que na realidade, dentro do movimento espírita não tem problema, porque tem. Tanto é que o próximo subtítulo que vai aparecer dentro desse capítulo é Missão dos Espíritas. Nós vamos chegar lá. Então existe uma diferença entre a doutrina, a compreensão da doutrina e a vivência da doutrina. Mesma questão. É o grande problema do centro espírita. Qual é a diferença que existe dentro do centro espírita para demais processos religiosos? Nós temos uma oportunidade experimental prática. Então não é só teoria. Na maioria dos processos religiosos é teoria. Existe uma pregação, existe toda uma liturgia, que é uma forma, um cerimonial, mas não existe como medir esse tipo de coisa. Na atividade espírita, tem como medir. Tem como eu medir o meu crescimento, o meu desenvolvimento. Por quê? Porque eu vou me relacionar diretamente com todo esse mundo espiritual que me cerca. Esses espíritos de todos os tipos. Esses revoltados, esses que são contrários, esses que não querem, esses que acham que são donos das coisas e continuam no pós-morte agindo dessa maneira, porque tem hábitos, características de ao longo de séculos de comportamento. Sempre tiveram vinculado ao poder. Vocês acham que depois que morre perde isso? Não, não perde. A gente vê na prática isso. Então, por incrível que pareça, se vocês pegarem literatura séria, os livros do Divaldo, que narram todas essas coisas, vocês vão ver que, por incrível que pareça, repito, quem é que está vinculado, manipulando todos esses conflitos dos planetas? Quem sempre manipulou e sempre estabeleceu esses conflitos? Os religiosos. Por incrível que pareça. Se nós olharmos, nós vamos ver que é dessa maneira. Como quem renasce no planeta também já passou por isso? Muitas vezes acaba chegando dentro de uma casa espírita. E seus hábitos, suas características ainda continuam dessa maneira. E aí nós vamos entender por que doutrina é uma coisa e movimento é outra. E por que se santificou o Chico Xavier? Porque é mais fácil santificar o Chico Xavier que se crescer. A gente tem que se transformar e se tornar que nem ele. Mas para a gente justificar que não faz isso, o que a gente diz? Pensem. Então vamos lá, para concluir. Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim
dar a este último tanto quanto a ti. Então, o que importa é a transformação do indivíduo. Não importa o que ele foi, importa o que ele se torna. Eu posso ter passado 1000 anos dentro de processo religioso. Morro e nasço, morro e nasço, morro e nasço, morro e nasço. O que eu fiz? Nada. Me vinculei ao processo, defendi o processo, defendi a instituição, mas transformei o meu interior? Não. Fui um religioso profissional. O que isso adiantou para mim? Nada. Não cresci. Aí chega um indivíduo que foi errado, que não fez, coisa e tal. Tem oportunidade. Cria consciência, se transforma. O que ele ganha? A evolução. Está nele. Ele desenvolveu. Esse é o pagamento do Senhor da vinha. O pagamento da vida. O crescimento. É isso que ele está falando aqui. Apraz-me a mim. Eu, o Senhor da vida, determino pelas minhas leis que cada um receba segundo as suas obras, segundo os seus valores. E isso abre um campo universal para todas as criaturas. E aí nós vamos entender por que existe essa guerra espiritual de criaturas religiosas que ainda hoje continuam presas ao poder, tentando manipular tudo. São os espíritos que atuam e influenciam a humanidade de uma forma geral. Conhecem, por causa da sua ação durante todo o tempo, estudaram o comportamento humano, exploram características. Vocês notem como o ambiente, falando dessas coisas, tornando isso tudo público, se torna difícil para vocês que estão aqui sair de um estado de apatia, de falta de capacidade de reflexão. Como na realidade se cria uma pressão enorme no ambiente. Por quê? Porque isso é real. Porque isso acontece. Isso é que é a atuação espiritual inferior, que tende a querer manter o mundo da mesma maneira. Então, entendam bem, essa realidade. Terminando, então, não me é, então, lícito fazer o que quero? Quer dizer, Deus tem que condicionar as suas ações às nossas vontades, aos nossos humores? Tens mau olho porque eu sou bom? Quer dizer, tu está envenenado, tu está com inveja, tu está conflituado, tu está frustrado, porque eu sou justo, eu sou bom, eu dou igualmente para todo mundo. Eu não escolho. Eu ofereço oportunidade para quem quer que seja. E tu, que te achas preferido, favorecido, que te achas que tu faz um esforcinho, te ofendes, te magoas, te envenenas, porque tu acha que isso é muita coisa, quando isso no fundo não é nada. Quando tu age dessa maneira, tu está querendo uma troca, tu está achando que tu está me agradando. Por que vocês acham que nos processos religiosos sempre se criou a genuflexão, quer se ajoelhar, mudar de voz, usar roupa branca? Por que essas coisas tudo por fora? Jesus falava que os túmulos eram, na realidade, brancos por fora e podres por dentro. Lobos em pele de ovelha, a ovelha normalmente é branca. Então, pensem no simbolismo que ele sempre teve, nos fazendo pensar a respeito dessas coisas todas. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Se eu não falasse tudo isso, daria para entender? Quem são os primeiros do mundo? Quem é que é dono do mundo? Quem tem dinheiro, quem tem fama, quem luta para ter todas as coisas daqui, nessa pirâmide de competição, são os primeiros do mundo. A gente está inserido nisso, a gente quer ter isso, aquilo, aquele outro. A gente quer ter valores materiais, bom emprego, juntar isso, ter uma casa, não sei o que mais. Se esquece de se transformar. Morre. O que sobra? Nada. Porque não tinha nada dentro de si. E tudo isso fica. Vocês acham que quem vem aqui também não está inserido nisso? Claro que está. O maior problema é esse. E por isso que eu digo para vocês, a experiência prática da relação com os contrários nos possibilita ver o nosso estado de grandeza, de equilíbrio,
de serenidade, de confiança. Todos esses valores que são testados numa relação de uma atividade mediúnica. Lá dentro da atividade mediúnica que está lá, o médium entra em comunicação dos espíritos inferiores que estão na volta, que vão agredir, acusar, dizer. Eles vão falar o quê? Eles vão defender o peixe deles. Quem não estiver com o rabo preso, quem não revidar, quem não se envenenar, quem não se deprimir, não é afetado. Agora, por que eu vou me envenenar, me deprimir? Só se eu tenho culpa do cartório. Se eu não tenho, não vai me fazer nada. Absolutamente nada. Ao contrário. Eu vou compreender ele. Eu vou entender por que ele está fazendo aquilo. Eu vou ver o que existe dentro dele, por que ele está agindo daquela maneira. E eu vou, tendo tudo isso, ter recursos para chegar nele. Ele vai estar me agredindo e eu vou estar socorrendo ele. E como é um valor que eu tenho, como Jesus muito bem representava, sai de mim porque eu tenho. E quando sai de mim, toca nele. Não são palavras, são valores. Que nem a prostituta que chega por trás e vai tocar no manto dele. Por trás, por vergonha. Quando toca no manto, valores que ele era portador são transferidos para ela. Ela se transforma. Nunca mais é a mesma. Vocês notem que isso é um exemplo notório de transferência de valores. Porque o indivíduo que foi ali queria mudar, queria receber aqueles valores. Então por isso a gente vem no centro espírita para tomar passe, mas para tomar passe e absorver valores, nós temos que ter a necessidade de transformação. Senão não adianta nada. Vocês estão me entendendo? Não funciona. Não está aqui para enganar vocês. Não é dessa maneira. É necessário uma contrapartida. É necessário que vocês estabeleçam transformação. Para terminar, a relação, vou complementar, então, os poderosos são os primeiros e são os últimos do plano espiritual. Os que são os últimos aqui, que não competem, que não têm isso como prioridade, que não são dessa maneira, que são marginalizados, que se dedicam a esses valores, ninguém dá bola para eles aqui. Quando morrem, como não estavam presos dessas coisas todas, eles não têm facilidade de se libertar disso tudo? Porque eles começaram a se libertar já aqui e agora? Então vocês acham que adianta eu ir para a igreja, para o templo, para o centro espírita, ou para o que quer que seja, se eu não fizer a transformação desses valores? Não adianta nada. Na realidade, nós até temos muito mais responsabilidade, porque é muito mais claro a lógica da situação. É muito mais direta, não é simbólica, não é ritualística. Nós sabemos que não existem demônios, nós não estamos, na realidade, relacionados com as coisas por medo, por pavor. Muito pelo contrário, que tem pleno entendimento das coisas. Então, como disse Jesus, quem muito é dado, muito será pedido. Por quê? Porque é a relação dos valores do pagamento de um denário, da jornada de evolução. Para encerrar, eu faço questão de ler inicialmente um texto, que é um texto original, lá dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a missão dos espíritas. As pessoas muitas vezes justificam assim, dizendo, olha, tem um texto dentro do Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre o homem no mundo. Falando que deve viver com normalidade, com essas coisas todas. Quantas vezes já foi me dito? E os espíritos me disseram assim, tu diz para quem te diz isso? Que isso é para os homens em geral. Para quem está dentro de um centro espírita, o texto é missão dos espíritas. Porque os homens em geral não têm a compreensão que os espíritas, que são espíritas, têm. Então, por isso que eu faço questão de ler para vocês o texto. Diz assim, não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nado conjunto das iniquidades terrestres, quer dizer, terminar com essas coisas todas que não têm mais sentido? Bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, que foi a manifestação dos Espíritos, e de pregar o novo dogma da reencarnação, porque a reencarnação já é conhecida há muito tempo. As religiões orientais sempre falaram em reencarnação. Mas dentro das religiões orientais, a reencarnação não tem o sentido que tem dentro da doutrina espírita. Na doutrina espírita, a reencarnação é sempre progressiva.
Nas religiões orientais não é. Por exemplo, a gente pode encarnar na faixa humana, depois vou encarnar como um jacaré, como um crocodilo, como uma vaca. Por isso que as vacas, os crocodilos, estão sagrados na Índia. Isso tem sentido? Não. O ser não pode dar para trás. Então, notem que é diferente a ideia de reencarnação. Por isso que o Espírito fala dessa maneira. E da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrestres. Não mais vos assusteis. As línguas de fogo estão sobre vossas cabeças. Está falando, se relacionando ao dia de Pentecostes, quando as criaturas começaram a falar várias línguas. É muito conhecido nas igrejas evangélicas, que tentam reproduzir hoje em dia esse tipo de situação. Isso é uma atividade espírita que se chama xenoglossia, que é a manifestação de um espírito falando de uma língua normalmente desconhecida. Não é um ruído, olhem bem, é uma língua. Tá certo? Então, se o espírito está falando numa língua distinta, essa língua existe. Ou seja, pode ser latim, pode ser sânscrito, pode ser uma série de línguas já mortas, mas existe, não é um barulho. Tá? Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus e de pregar a palavra divina. Olhem bem, está falando de verdadeiros adeptos. Não está falando de todos os adeptos. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos. Olhem bem. Os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. E aí a coisa empaca. E aí é a dificuldade. Nota, isso aqui foi escrito quando a doutrina começou a aparecer do mundo. E é real até hoje. Isso é uma grande verdade. Tá? Certamente, convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus. Porque essa voz a exorta, quer dizer, a chama incessantemente à abnegação. Abnegação é a negação de si mesmo. O que é negar a si mesmo? É negar as suas vontades, as suas fantasias, as suas ilusões, como justificativa para manter um tipo de comportamento. Quem é espírita sabe do que eu estou falando. Isso é muito real e muito presente. Pregareis o desinteresse aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas eu os sei, mas não importa. Faça mister que regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear. O que ele está dizendo? Muitas vezes a gente faz tudo isso, parece que não dá resultado. As pessoas não querem saber, mas o tempo é uma jornada. O espírito que hoje é refratário, que não dá bola, que não quer saber, isso vai ficar guardado dentro dele. A dor vai fazer o seu trabalho. E ele vai lembrar disso nesse momento. Então, é plantando, muitas vezes, num terreno áspero, para que no futuro possa brotar. Não? Porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sobre os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélica. O que é isso? Trabalho do exemplo. É um símbolo, a charrua é um arado antigo, para a gente ter uma ideia. Então era um símbolo de trabalho hebreu. Está falando trabalho do exemplo, da vivência. Por quê? Porque a vivência é irrefutável. Quando a gente faz alguma coisa, a gente prova que a coisa é possível. Não é só para o Chico Xavier. Não é mais só para o Divaldo. É para todo mundo. Isso faz o quê? Isso tira a mentira e a fuga daqueles que dizem que não pode ser feito. Isso toca esses espíritos todos que estão na volta. Muitos deles choram hoje aqui, se dando conta de tudo isto. Porque para eles isso é uma verdade absoluta. Para nós que estamos na carne, muitas vezes, a gente pode não dar bola. Mas para quem tem a experiência acumulada, a realidade é outra. Ó todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade, em face dos mundos disseminados pelo infinito, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade.
E de prescrever esse culto de bezerro de ouro. Está falando lá da jornada de Moisés, né? E quando sobe no morro e volta do Tabor, lá o que acontece? Encontra lá o povo hebreu em culto ao bezerro de ouro, que é uma divindade egípcia, né? Está fazendo relação com a nossa atualidade, que cada dia mais se alastra. Ide, Deus vos guia. Se alastra por quê? O que representava aquele bezerro de ouro? A fartura material, a sensualidade. Não tem isso hoje em dia? Claro que tem. Ide, Deus vos guia. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide pregai, para que as populações atentas recolham ditosas as vossas palavras de consolação, e só pode ser consolado quem está em crise, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras, que tiveram em todos os tempos. Hoje é pela fofoca, pela contrariedade, pela mentira. Não. Ide, homens que grandes diante de Deus, mais ditosos que Tomé, crides, sem fazeres questão de ver, e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos, aqueles que não têm mediunidade ostensiva. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marcha, pois, avante, falange impotente, pela tua fé. Imponente, perdão. Diante de ti, os grandes batalhões de incrédulos se dissiparão como a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente. Então, pessoal, eu fiz questão de ler para ser fiel à natureza do texto de origem. Porque senão quem escuta pode achar que é uma opinião, quando na realidade é uma manifestação básica lá do Espírito de verdade, falando a respeito desses valores da nossa atualidade. Então, eu teria que falar hoje dessa maneira, sim, porque o capítulo é direcionado para quem? Para os espíritas. E os espíritas precisam efetivamente acordar para a sua missão dentro da existência de exemplificação, num momento em que o mundo está tão em caos, que não acredita em nada, que existe tanta distorção, e existe por quê? Vou recordar o livro dos Espíritos, pergunta 932. Por que tão a miúde? Por que tão corriqueiramente o mal domina? E a resposta é pela omissão dos bons. Quando estes quiserem, dominarão. Então, o mundo novo depende de criaturas determinadas que não vêm numa instituição espírita apenas para frequentar, para tomar passe, para fazer parte do corpo da estrutura, mas que sejam o reflexo vivo de tudo isso. E com isso, pela sua ação, na realidade se tornem irrefutáveis perante a vida e a sociedade humana. O pessoal de casa que separou a água pode consumir. A água tem um efeito residual de aproximadamente uns 3 dias. Vocês podem consumi-la, depois ela fica água normal. Peço a vocês que compartilhem o link da palestra e que, se gostaram, procurem no nosso canal outros vídeos, outras palestras. Tem vídeos de estudos da doutrina espírita, do Livro dos Espíritos, para se aprofundar. Esperamos encontrar vocês numa próxima atividade. Até lá.